Vou tentar ser conciso e me fazendo entender sobre o meu posicionamento. Vejam bem, a pena, ela tem um pressuposto duplo. É muito bonito hoje se falar só em ressocialização como função principal da pena. Mas nós sabemos que a pena tem uma função punitiva, retributiva muito forte. Se a pena fosse só ressocializadora, então nós não precisaríamos estar preocupados nem com maioridade penal, porque já que é ressocializar, socializar fazia parte do ressocializar. Nós sabemos que a maioria dos condenados nunca foram nem socializados. E se fala muito em ressocializar. Não, a pena é punitiva. Se a pena fosse só ressocializadora, tratamento, digamos assim, de personalidade, essa pena levaria em conta o nível de desajustamento da personalidade do criminoso e não bem jurídico tutelado. Por exemplo, o descuidista lá do mercado da produção, aquele rapazinho que está ali esperando a compra para levar a carteira, não pode ver uma carteira recheada, entra mais na polícia do que o delegado, que às vezes só chega lá quando está de plantão ou nos seus horários de expediente, e esse cidadão está preso constantemente ali, preso e solto, né? Porque são crimes de menor potencial ofensivo. Num primeiro delito ele vai ter uma pena alternativa, cesta básica, e vai furtar outra carteira para comprar a cesta básica, para pagar, e assim vai. Nesse ciclo vicioso, nesse sistema falacioso de enganar a população. Bom, às vezes esse cidadão está mais desajustado, não por culpa dele, da sociedade, mas tem mais dificuldade de se adaptar às normas e ao convívio social do que aquela senhora, por exemplo, que foi uma criminosa passional autêntica. São poucos, viu, os criminosos passionais autênticos. Mas, às vezes, essa senhora nunca volta mais a delinquir, está perfeitamente ajustada à sociedade. Mas não, a pena é retributiva também. Retributiva, sim. Você infringiu a lei, vai pagar. Então, tem um aspecto muito forte punitivo. Se ela tem um aspecto muito forte punitivo, a punição pressupõe a consciência do ato. E quando a gente fala em consciência, não é só a possibilidade de conhecimento. O nosso sistema de imputabilidade penal é um sistema chamado biopsicológico. Existem 3 sistemas no mundo. O sistema psicológico, que é o americano, porque, olha, é preciso que a gente veja que toda linha tem as suas deficiências. Positivo e negativo, a coisa. Perfeito. Sistema psicológico. Sistema psicológico você vai ver apenas se o indivíduo tem consciência do ato. Se já tem a consciência do ato, ele já vai responder. Se tem essa consciência. Nos Estados Unidos é assim. Nos Estados Unidos é assim. Em contrapartida, você, principalmente na Inglaterra, mas em contrapartida você vai encontrar o quê? Você vai encontrar teses como de insanidade temporária. A emoção violenta tirou a possibilidade de raciocinar naquele momento. Então quebrou a consciência pura que você está julgando. É por isso que você vê insanidade temporária, está em filme americano essa tese. Crime bárbaro não foi a paixão. A paixão efetivamente insanidade temporária e, como o nome já diz, é inimputável, não é? O sistema francês, ele é só biológico. Ele é só biológico, ou seja, se tiver uma doença mental, se tiver uma drogadição na base, a própria idade penal, ela já afasta por si somente. O nosso sistema é o biopsicológico. Biopsicológico, você precisa não ter a consciência e ter uma base biológica. Só que essa base biológica, ela se aplica quando você vai estabelecer a maioridade também. É uma base biológica de inspiração psicológica. Porque quando você estabelece que a partir de 18 anos já se pode sofrer uma pena, ser responsabilizado pelo seu ato, se está partindo do princípio de que a sua consciência já amadureceu. Teoricamente estaria amadurecida. A gente sabe que não, que efetivamente nem sempre, até 21 anos ainda se forma a personalidade. Mas é quando ela está mais ou menos estabelecida. 18. Segundo os psicólogos, segundo as teorias psicológicas, psicologia do desenvolvimento mostra isso. A fase da adolescência é a fase mais complicada que se tem. Então é uma fase de questionamento de valores. Teoricamente, se poderia intervir durante uma personalidade que está em formação de uma forma muito mais fácil do que em uma personalidade formada. É por isso que a gente chama de medida socioeducativa. Agora, vamos ver como é a coisa. Se quer botar o foco para a lei, para a maioridade penal, isso se quer, quando eu digo isso, por trás de um grande movimento digamos assim, de insatisfação do povo, está o Estado. Porque é muito mais fácil para o Estado baixar uma maioridade penal, ele já tem depósito mesmo de criminosos, de presos, e inocentes que se tornam criminosos, absolutamente pelo contrário, nada. Nós falávamos em off que essas instituições para menores, o senhor me falou
O senhor pode falar aí? Não tem. São fábricas de? São fábricas de criminosos. A culpa não é do monitor que está ali, não, despreparado. Coitado. A culpa é do Estado que colocou ele, não deu a preparação suficiente para intervir numa personalidade. Na Espanha, dentro de qualquer sistema penal, até o cozinheiro do presídio, eu não estou dizendo menosprezando, é uma função linda, maravilhosa o cozinheiro, mas eu digo porque ele não lida nem direto com o preso. Mas até o cozinheiro tem que ser formado em criminologia. Existe a faculdade de criminologia, que é uma mistura de direito e psicologia. Doutor Raimundo, se ele não está preparado para a pena abaixo dos 18, você falou que com 18 anos ele está mais ou menos, né? Pelo menos teria desenvolvido a sua personalidade. A teoria é que a gente não tinha mais aquela facilidade de intervir na personalidade. Como uma pessoa com 16 anos vai às urnas e vota Absurdo. Para eleger o representante maior de um estado, de uma nação. Presidente, governador. Me perdoe a juventude, mas está aí o resultado. Eu sou absolutamente contra. Eu fui dentro daquela minoria que se posicionava contra a redução da idade para o eleitor. Porque está na idade em que a mocinha de 15, 16 anos ainda se empolga com um candidato bonitinho e vota por ele. Ainda não está estruturada aquela personalidade sua. Eu acho que ao invés de se baixar a maioridade penal, se devia aumentar a idade eleitoral. Nosso Código Penal é de 1940. Década de 40. Então são 60 com 13, 73 anos. Agora foi muito ajustado, né? Foi vários ajustes ao longo de todos esses anos. Teria que ter essa reformulação tão falada, tão propagada. Ou o que falta realmente é a aplicabilidade da lei? Eu acho que sempre é bom você rever uma situação legislativa no país. Sempre é bom para você ver o que eventualmente foi defasado, não só no sentido de punir, de se aumentar punições, mas principalmente no sentido, inclusive, de se rever situações e condutas que já estão até incorporadas aos valores sociais e que ainda são consideradas como criminosas, digamos assim. Por exemplo, o adultério, no começo agora do nosso século, foi descriminalizado. Era crime. Era o que mais a gente via na rua, era crime. Inclusive as pessoas que estabeleciam como crime faziam, praticavam, mas foi descriminalizado, a figura penal desapareceu, houve a chamada abolitio criminis em relação ao adultério. Mas você veja bem, então, se você me permite, eu já disse aqui no seu programa uma vez e eu vou repetir um fato. Eu acho que essa histeria punitiva no país está por conta do medo do Estado assumir que o problema é estrutural, não é legal. O direito penal ele existe e era para ser a cloaca da sociedade. Tudo aquilo que as outras áreas, educação, ensino, não consegue resolver, mandava para o direito penal, que seriam muito poucos casos que viriam. Principalmente se tivesse um trabalho de planejamento de assistência básica preventiva, não é? Então, por exemplo, segurança pública, as pessoas pensam que é polícia. Segurança pública não é polícia. Polícia é 10% de segurança pública. Você foi muito feliz na abertura do seu programa. E enquanto você falava, eu via ali na tela, na Gazeta Web, 6 assassinatos nas últimas 17 horas no Grande Maceió. Que Brasil mais seguro é esse? O Brasil não existirá mais Brasil mais seguro se não existir Brasil mais assistido, Brasil mais educado, Brasil com maior oportunidades de crescimento, de emprego, crescimento intelectual e econômico, claro. A ausência do crescimento econômico individual, a ausência de oportunidades econômicas a cada cidadão prejudica o seu nível cultural. Eu tenho aqui recebido várias mensagens. Eu tenho o Elvio Peixoto, ele é de Tanque d'Arca. Ele está dizendo assim: parabéns por entrevistar este competente operador do direito. Um abraço, Elvio Peixoto. Um abraço para você, Léo Palmeira. Um grande abraço, ele está dizendo que está tranquilo. Inclusive, Léo, se quiser participar ao vivo, 3336-1260. Quem estiver em casa ouvindo, quiser participar, 3336-1260. O telefone está liberado. Outras pessoas aqui no Face, Anabel Freitas, Maria José da Silva, parabéns pela entrevista. O Elvio de novo aqui. Opinião, muito bom escutar a opinião de um operador de direito como Raimundo Palmeira, os parabenizando. Thaís Camaleoa Paulino, Denil da Silva, Arthur Freire, um abraço para você. Quem mais está comigo? Cecília, muita gente participando. Doutor Raimundo,
essa história de maioridade penal, de redução, a gente, toda vez que fala, vem alguém dizendo, aí, Douglas, vamos recrutar pessoas cada vez mais jovens para fazer parte da quadrilha, para fazer hoje o papel que esses meninos de 17 e 16 anos fazem. O senhor acha também que seria dessa forma? Sim, eu concordo com isso e até lhe pergunto, qual é a função do recrutador? O recrutador está simplesmente ocupando uma função que era do Estado. Ele não só recruta, não é muito simples chegar ali e chamar o indivíduo para cometer o crime porque é menor. Ele oferece alguma coisa. E a alguma coisa que ele oferece é a oportunidade, vai parecer incoerente, a oportunidade de respeitabilidade no grupo, mesmo que seja invertida. A gente tem uma teoria em criminologia chamada teoria da subcultura delinquente. Na subcultura delinquente, microsistemas sociológicos, sociais, eles invertem as culturas. Tipo, presídios. Seria, só para transformar no popular, você, enquanto jovem na sua comunidade, não tem respeito nenhum, não tem oportunidade de crescer. Você vem por cima. Na própria comunidade tem arma, respeito tem da droga. Força, não é? Se o Estado oferecesse a maioria dessas crianças recrutadas para o tráfico, que eles são recrutados, muitos deles primeiros para o uso, não é? Para o uso do entorpecente. Na maioria desses casos, você pode observar de forma gratuita, porque eles querem criar o que? O disseminador. Então o grande vilão, já que a gente vai falar de bandido, de criminoso, o grande bandido está o traficante, que via de regra nem usa. Está por trás do avião. Quando o senhor vê, doutor... Sentado nas cadeiras do poder, às vezes. Né? Isso. E como tem, né? E a gente sabe que tem. Claro que não são todos. Claro. Mas, doutor, quando o senhor vê um crime de repercussão em que sempre tem lá um jovem, um assalto, sempre tem lá um menor, 16, 17 anos. O que é mais na violência urbana, o envolvimento dos menores, é mais nos crimes de violência urbana, decorrente de violência urbana. Em nenhum momento o senhor é tocado e diz, não, realmente tem que baixar não, eu dei uma essa idade. Por exemplo, essa história do doutor Alfredo. Há um ano, exatamente há um ano, o doutor Alfredo era assassinado. Eu lhe pergunto, eu lhe disse recentemente, eu dizia que polícia é só 10%, mas esse 10% faz falta. Se aquela praça, aquele espaço tivesse policiado, muito certamente o doutor Alfredo estava vivo. Então, se tem um menor envolvido, tem alguém do poder envolvido por omissão também. Qual é a situação? E a prevenção? A prevenção até policial. Onde é que está? Então eu tenho batido muito nisso, que a questão é estrutural. Essas viagens aí dessa senhora, com todo o respeito que eu tenho, mas dessa senhora do Brasil mais seguro, daria para pagar possivelmente suas diárias e suas hospedagens, daria para pagar pelo menos um policial a mais para estar ali na praça. É possível. Tava mais. Talvez desse mais. Não é? Brasília, Maceió, Maceió, Brasília, avião, eu particularmente concordo com a municipalização concorrente da segurança pública. Ela ainda para ajeitar aquele cabelo dela, que é um negócio danado. Brincadeiras à parte. Olha, hoje eu dei uma resposta, Douglas, quando você me fez essa pergunta, hoje no Facebook, entrou alguém, perguntou ali, disse assim, não, você defende isso até que não apareça um ente querido seu que seja assassinado por um menor. Seria o que eu iria lhe perguntar também. Eu respondi a ele o seguinte, amigo, eu não desejo isso que você me desejou, porque seria o fim da vida de alguém. Deus me livre, se um ente querido meu, dos mais próximos, for atingido pela violência, eu perco o amor à lei e a liberdade. Mas eu sou pai, eu sou irmão, eu sou filho. Eu tenho o direito de ter emoção, não tenho o direito de matar, mas não sei até que ponto não conseguiria. Então eu queria matar. Eu iria querer matar, por exemplo, não conhecia nem o doutor Alfredo, mas quando soube desse crime, a primeira reação minha foi espingarda nesses garotos. Devia passar espingarda nesses garotos. Pelo menos uma vez a gente já matou alguém, não é? Nem que seja e aí depois é que a gente para e a gente vai ver que tem um sistema por trás. Mas o Estado não tem filho, o Estado não tem irmão, o Estado não tem pai. E enquanto a gente se faz cientista, a gente tem que trabalhar efetivamente com o que possa trazer o resultado que se pretende. E o resultado que se pretende é a ausência de violência. A violência estatal vai gerar mais violência.